Nesse momento a gente vai começar aqui a história da igreja, tá bem? E vamos acompanhar hoje o surgimento do catolicismo romano. Então, primeiro a gente começa a relembrar que a igreja ela está vindo de uma gigantesca perseguição, tá bem? Esse é o ponto que a gente está. Esta perseguição ela fortaleceu a igreja. Fortaleceu a igreja porque era uma igreja que ou é igreja ou não é igreja. Não tem alternativa. Você professa que você é cristão e o imperador romano manda acabar com você e sua família. Você vai parar realmente nas galerias de Roma. Você é vendido como escravo. Muitos cristãos foram parar nas galés romanas e morreram puxando remo para os romanos enquanto eles estavam em guerra contra os outros. Isso aí é a história da igreja pura. Muitos cristãos perderam todos os seus bens, família, vida. E quando chegou lá no ano 324 da era cristã, ainda não era chamado de era cristã, teve um general romano chamado Constantino. E esse Constantino ele estava em guerra contra outros 3 generais romanos. Os 3 estavam lutando para saber quem deles ia ficar com o Império Romano. E Constantino venceu. Ele disse que teve uma visão, e na visão, um sonho, ele disse que ele viu uma cruz no céu. E essa cruz tinha uma frase em latim que estava escrito assim: por este sinal você vencerá. Ele acordou daquela visão, e aí conta a lenda que haviam soldados cristãos no exército dele. E ele contou o sonho para esses soldados, e os soldados pegaram e mandaram trazer alguns pastores ou bispos até Constantino. E os bispos falaram o seguinte: olha, a cruz ela é o símbolo de Roma, porque é através da cruz que você martiriza todos os inimigos de Roma. E contaram a história de Jesus. Houve um homem chamado Jesus, contaram toda a história para ele. E provavelmente Deus deu para você um sinal de que se você se converter à fé de Cristo, você também vencerá. Cristo vai conceder vitória para você. É uma história cheia de lendas, tá bem? Tem muitos mitos que estão em volta disso aí. O fato é que ele chamou os soldados dele, não os soldados, ele chamou os capitães do exército dele e falou o seguinte: eu quero que vocês pintem o símbolo da cruz na frente de todos os escudos dos meus soldados. Nós vamos à guerra em nome de Cristo. Em nome de Cristo. E aconteceu realmente a vitória de Constantino sobre todos os outros inimigos dele. E ele entendeu que foi Cristo quem concedeu vitória para ele contra os seus adversários. Quando ele conseguiu essa vitória final, ele decretou o seguinte: olha, os cristãos não vão mais ser perseguidos. A partir de agora, o Império Romano está unificado em torno de Constantino, e a partir de agora o cristianismo será a religião oficial do Império Romano. Ele deu um edito, que é o Edito da Paz. Tá bem, ó. Constantino ele publicou o Edito da Paz, proclamando que a partir de agora a religião de Cristo era a religião do Império Romano. As outras religiões elas seriam toleradas, só que elas não seriam mais religião oficial. Religião oficial, a religião de cristã. Isso não significa que Constantino se converteu a Cristo, porque assim que ele deu o Edito da Paz, vieram os pastores, os padres, os bispos, vieram até ele para ministrar o batismo cristão e explicaram para ele: a partir do momento em que você recebe o batismo, você é um cristão e começa uma nova vida. Constantino pediu para se explicar as doutrinas para ele. E a doutrina de Cristo é: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer; se tem sede, dá-lhe de beber. Foi explicado as doutrinas cristãs para Constantino. E o batismo? Bem, o batismo ele marca o início da tua conversão. Constantino falou: nesse caso eu não posso me batizar. Eu não posso me batizar por causa que eu, como imperador do Império Romano, eu vou continuar derramando sangue. Eu vou continuar perseguindo os meus inimigos até os confins da terra. E na consciência de Constantino, caso ele aceitasse o batismo cristão, ele não poderia mais empunhar as espadas. O ponto de vista cristão é o seguinte: ele tinha uma piedade sincera.
A piedade de Constantino foi sincera e por isso ele adiou o batismo dele até o final da vida dele. A pergunta que a gente faz é a seguinte: se essa conversão de Constantino ela era verdadeira ou se era uma manobra política, tá? A gente está no consenso de que era uma manobra política, tá? Uma manobra política. Por quê? Vocês veem aí no livro texto de vocês que trouxe benefícios e trouxe prejuízos também. Vocês leram? Trouxe benefícios porque foi dado paz aos cristãos. Ser perseguido por causa da sua convicção religiosa, isso aí é realmente algo que é fora da linha, sabe? Fora da curva. Você não tem o direito de opinar como que você vai servir a Deus, como que você vai crer em Deus, como que você vai buscar a Deus. O Estado estar interferindo nisso, a política estar interferindo nisso, é realmente algo assim que é muito deplorável para nós. Aliás, para a humanidade inteira. A religião não tem que ser imposta. A religião tem que ser adquirida, admitida, buscada, tem que ser uma opção sua e não uma imposição do Estado. Por isso que o Constantino ele deu paz para os cristãos através de um edito e ele deu tolerância para as outras religiões também. A gente viu, estamos aqui no ano 324, tá bem? Ó, 324. Estamos mais de 300 anos lá na frente, depois da morte de Cristo. Já não tem mais aquela igreja apostólica. O cristianismo se espalhou para tudo quanto é lugar. As perseguições elas terminaram. O Novo Testamento ele acabou sendo canonizado. A igreja agora tinha aqueles livros autorizados, que são os nossos livros do Novo Testamento. A igreja pegou o Novo Testamento e colocou ao lado do Antigo Testamento e falou: os dois são palavra de Deus, tanto dos profetas